primeiros séculos, os 3 primeiros séculos, foi um momento de alto índice de espiritualidade da igreja. A igreja primitiva, que começou nos apóstolos, no Espírito Santo, de Deus agindo, a igreja que tomou forma, era uma igreja totalmente pura. Por quê? Havia uma perseguição muito grande aos cristãos. Um dos homens mais famosos que a história relata foi o imperador Nero. Ele coloca fogo numa cidade e acusa os cristãos. Então, nos 3 primeiros séculos, ser cristão era risco de vida. E a diversão do domingo à tarde, que a gente até às vezes fala brincando, qual que era? Domingo à tarde era dia de ir para a arena e ver as feras comerem os cristãos ou os cristãos serem queimados vivos. Era essa a diversão da época. Era cristão, era morto, era perseguido, tinha fogo na casa, era soterrado. Esses foram os 3 primeiros séculos. Mas aí, queridos, no ano 313, o que parecia que ia ser uma bênção se tornou uma maldição. Foi o primeiro imperador cristão, Constantino. O ano 313, Constantino, o primeiro imperador cristão. Mas, pastor, por que era para ser bênção e virou maldição? Não acabou a perseguição? Acabou a perseguição. A perseguição acabou. Só que tem que aí ele começou a perseguir quem não era cristão. Quem não era cristão era perseguido. Começou a acontecer o quê? Cristão não paga imposto, cristão não é mandado embora de emprego, cristão não pode ser agredido, cristão não pede casa. Os cargos mais importantes do império era cristão. Aí começou a acontecer o quê? Várias pessoas que não tinham se convertido a Jesus Cristo se tornaram cristãs. Lógico. Peraí, você é cristão? Não, queima a casa. Você é cristão? Não, mata a mulher dele. Começou a acontecer o quê? Não, eu sou cristão. As pessoas começaram a se tornar cristãs sem a autêntica conversão. E nesse meio tempo, nesse período, até do 313 até o século XVI, muitas coisas foram colocadas no cristianismo. Muitas coisas. Alguns exemplos: oração aos mortos, vela para os mortos, veneração de santos. Foi instituída a missa. Começou a colocar missa de corpo presente, missa de corpo ausente. A pessoa morreu, faz uma missa. Depois de 7 dias, que nós até hoje tem isso em determinada igreja, missa do 7º dia. Aí começaram a colocar essas doutrinas. No século XV e XVI, a situação ficou trágica. Chegou o cúmulo do absurdo. Qual foi? Eles começaram a negociar financeiramente a fé. Começou uma coisa chamada de venda de indulgência. O que seria essa venda de indulgência? Está lá o William ou a Poliana cometeu um pecado, eles chegavam para o padre e falavam: olha, eu matei, o que eu faço? O padre falou: você dá uma oferta para a igreja de tantos que você ganha o seu perdão. Aí o diácono Joaquim virava e falou: eu quero ter uma garantia que eu vou para o céu. Os padres tinham coragem, queridos, de redigir um documento falando que você tinha um terreno no céu e vendia para você. E as pessoas tomavam a aposta daquilo: eu não vou para o céu. Eu já paguei para ir para o céu. Matou fulano, adulterou. Ia lá no padre: adulterei, matei 2, 3, o que eu faço? O padre fala: olha, reza tantas Aves Maria, isso, aquilo, e dá uma oferta de tanto. Está aqui a sua indulgência. E aquilo que nesse período de tempo, Deus começou a incomodar um jovem chamado Martinho Lutero. Ele estava no convento, se preparando para ser padre. E naquela época, a regra era o seguinte: quem lê Bíblia vai ficar doido, não pode ler Bíblia. Só o que o padre lê que você tem que ouvir. Queridos, ninguém tinha Bíblia em casa, ninguém. A Bíblia era mantida guardada numa biblioteca do convento de difícil acesso. Mas aí esse Martinho Lutero começou a ler a Bíblia. Aí ele se defrontou com o seguinte versículo: mas o justo viverá pela sua fé. Vamos repetir? Mas o justo viverá pela sua fé. Aí ele começou a questionar: o justo vai viver pela fé? E a venda de indulgência? Você está vendendo perdão? Aí, queridos, o pessoal começou a vender, sabe o quê?
osso de Cristo. Ó, isso aqui é um pedaço do osso de Cristo. Ó, isso aqui é um pedaço do espinho da coroa de Cristo. Ó, esse pano aqui foi o pano que enrolou Jesus quando ele foi sepultado. E o pessoal começou a crer naqueles objetos. O pessoal começou a usar aqueles objetos como amuleto. A igreja católica, que quer dizer, a palavra católica quer dizer universal. Era uma igreja só. Era uma igreja universal. Começou a falar, olha, vai para a guerra, se você morrer na guerra, você vai direto para o céu, porque é uma guerra santa. E com isso, a igreja começou a tomar as terras dos outros povos e se enriquecer. Mas Deus levantou um homem, queridos, um homem. Havia muita insatisfação, tinha muita insatisfação. Havia muitas pessoas que não conseguiam aquilo. Agora imagina, queridos, uma pessoa, se fosse igual a gente, classe média baixa, sem dinheiro, você pecou e aconteceu o quê? É para o inferno, não tem dinheiro para pagar. O rico pecava, fazia um monte de coisa, ia lá e comprava o perdão dele. Ia lá comprar um pedaço do céu. Aí, um homem, muitas pessoas insatisfeitas, muitas pessoas oprimidas por essa lei, por esses rituais. Era costume também das pessoas se autoflagelar. O que é isso, pastor? As pessoas pecavam, elas começavam a se bater com chicote para que Deus pudesse, através daquele sofrimento, perdoar os pecados. Aí Martinho Lutero leu o seguinte: mas o justo viverá pela sua fé. Ele falou, opa, tem coisa errada. Se é pela fé que eu vou viver, eu não posso comprar perdão. Se é pela fé que eu vou viver, eu não posso comprar o terreno no céu. Se é pela fé que eu vou viver, não é eu me sacrificando que eu vou ter a salvação. Aí foi quando ele foi procurar um padre. Aí começaram, não, você está endemoniado. Ei, não, para de ler a Bíblia, isso está errado. Aí Martinho Lutero não aguentou com aquilo. Foi quando ele escreveu as 95 teses. Foram 95 afirmações, no dia 31 de outubro, há 496 anos atrás. Ele escreveu e colocou na porta da igreja. O Papa era o Leão, o Pio X. E ele falou, se vocês não responderem isso aqui, sem problema. Dentro da Bíblia. Tem que responder dentro da Bíblia. A maior atitude errada do Papa foi que ele nem parou para responder. O pessoal acreditava tanto, queridos, na época, que o Papa era realmente o Filho de Deus, a autoridade máxima, que existia a excomungação. Quem era excomungado, o pessoal acreditava que ele queimava em vida. Que a alma ia para o inferno e a pessoa morria queimada na vida. O pessoal acreditava tanto no Papa. O que aconteceu? Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, colocou lá as 25 teses. O Papa, lá de onde ele estava, excomungou Martinho Lutero. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou olhando, esperando Martinho Lutero pegar fogo. E o homem não pegou fogo. Opa, esse Papa não é tão poderoso assim. E as pessoas começaram a ler as 95 teses de Martinho Lutero. E começaram a perceber que o que ele estava falando estava baseado na Bíblia. Aí, isso foi na Alemanha, aí explodiu na França, explodiu na Suíça, e na Suíça Deus levantou um homem. Porque Martinho Lutero só foi contra a prática que violava a fé. As outras coisas ele não foi contra. Tanto é que até hoje existe igreja chamada Igreja Luterana. Ela só discordou de algumas coisas que aconteciam. Aí Deus levantou na Suíça um homem chamado João Calvino. Esse homem não. Esse homem foi radicalmente, colocou tudo dentro da Bíblia. Aí ele levantou alguns pontos. Ele falou, olha, primeiro, é pela fé. Não adianta você fazer nada para ser salvo, é pela fé. Segundo, é pela graça. Quando João confirma que é pela graça, ele diz o seguinte, não é por esforço seu, não é por merecimento seu, é pela graça. Depois ele falou, ó, é pela Escritura, somente a Escritura. Porque a Igreja Católica implantou o quê? Ó, a Bíblia é importante, mas tem as tradições. O que as pessoas aprenderam por suas experiências, vale. Então a Bíblia fala isso e a tradição fala isso. Aí João Calvino falou, não, só vale a Bíblia. Só a Bíblia. Não tem mais. Aí a Igreja Católica, como deixa claro, a palavra católica quer dizer universal. O que quer dizer a palavra católica? Universal. Então a Igreja Universal começou a falar, olha, mas Jesus salva, você pode pedir algum santo. Aí João confirmou, não, só Jesus. Só Jesus. E só a igreja. Então era só a fé, só
só a graça, só Jesus, só a Bíblia e não tinha mais nada. Assim se espalhou a reforma protestante baseado na Bíblia. E hoje comemoramos 496 anos. Estamos implantando isso aqui. Sabemos que o ano que vem terão mais pessoas, faremos mais propaganda. Eu sei que essa data vai ser lembrada memoravelmente. Porque se não fosse por Martim Lutero, João Calvino, há 496 anos atrás, estaremos adorando um Deus de uma maneira errada. Estaremos sendo idólatras, estaremos todos certinho, mas caminhando para o inferno. Deus usou Martinho Lutero, João Calvino, para nos trazer de volta a verdade da palavra de Deus. Então nós louvamos a Deus por esses homens. Graças a Deus que Deus colocou na nossa vida Martinho Lutero e João Calvino. Tiveram outros, sem sombra de dúvida, mas eles foram os principais que fizeram a diferença. Amém, igreja?